Com audiência ruim e falha de Volpi, São Paulo e Palmeiras ficaram no 1-1 no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores desse confronto. Preciso te atualizar também sobre a Arrascaeta, mais próximo da renovação de contrato por mais 2 temporadas com o Flamengo. Bora falar também sobre Diego Costa. Quanto é que ele vai ganhar no Atlético Mineiro? Será que tem fundamento essa história de que o salário pode chegar a 2 milhões de reais por mês? Para completar, bora falar sobre a vida mansa de Lucas Lima no Palmeiras e Luan no Corinthians. Ganham muito e trabalham bem pouco, pelo menos recentemente. Bora falar também sobre uma treta no Santos envolvendo o Marinho e a possibilidade mais que real de Maicon deixar o Grêmio no fim dessa temporada. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, legal ter vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa bem mais cedo, 1h30 da tarde, a gente vai estar aqui ao vivo para responder a todas as perguntas de vocês, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Maicon, volante veterano, 7 temporadas com a camisa do Grêmio. Ele usou suas redes sociais na noite dessa terça-feira para anunciar que está de saída do tricolor gaúcho. Mas calma, a saída vai se dar no fim dessa temporada. O Maicon tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2022. Ele tinha projetado a aposentadoria no fim desse contrato atual. Mas, diante de todas as cobranças, da dificuldade física que ele tem sofrido e vivido nos últimos tempos, o Maicon decidiu que se despedirá do Grêmio no fim dessa temporada. Ele chegou a escrever no seu Instagram o seguinte, abre aspas: "Galera, aos poucos vou me despedindo aqui, para não ficar tudo para dezembro. Se Deus quiser, com o Grêmio numa situação tranquila do campeonato. Mas o tempo está voando e será, sem dúvidas, o momento mais difícil para mim. São 7 temporadas e vou lutar a cada jogo para tirar o time dessa situação. Conto com o apoio de todos vocês, comigo e os meus companheiros." Fecha aspas. É provável que o Maicon não se aposente no fim desse ano, que ele ainda jogue mais uma temporada, mas pode acabar buscando um clube onde ele tenha um papel menos importante e seja menos cobrado. Também é legal contar que o Maicon tem feito curso para treinador na CBF. Uma das ideias que ele tem é de, em breve, se tornar auxiliar técnico de um grande clube ou de um grande técnico do futebol brasileiro para iniciar esse caminho. O Maicon, que parece ter bastante vocação para mudar de função e no futuro não tão distante virar treinador. Bora falar agora sobre Marinho, Santos e a treta com o departamento médico. O Marinho ficou fora do jogo com a Juazeirense, da partida contra o Corinthians e deve ser desfalque na quinta-feira em jogo contra o Libertad na Vila Belmiro, partida de ida das quartas de final da Sul-Americana. E o grande problema é que se descobriu que o departamento médico optou por um caminho de tratamento que não surtiu efeito. Informação divulgada pelo GE na noite dessa terça-feira dá conta de que esse procedimento causou um hematoma muscular. O Marinho não havia viajado com o time para Chapecó, onde o Santos enfrentou a Chapecoense, e durante aquele momento, durante aquele final de semana, o departamento médico do Santos criou um outro modelo de tratamento. Esse tratamento acabou resultando nesse hematoma muscular que o impede de voltar a treinar, de se recondicionar e se colocar à disposição do time do Fernando Diniz. Antes de optar-se por esse tratamento nada conservador, o Marinho reclamava de dores na coxa esquerda e já vinha numa sequência grande de ausência de partidas. Fernando Diniz não gostou de saber que o departamento médico influenciou nessa recuperação tardia do Marinho e há uma turbulência interna, um ruído. Existe até gente que pede o desligamento de algum dos funcionários do departamento médico, como que o culpando pela demora na volta do Marinho. É importante acrescentar que o Marinho é o principal jogador do time e as ausências nos confrontos contra a Juazeirense, contra o Corinthians e especialmente nesse jogo contra o Libertad tem causado enorme problema para o time de Fernando Diniz. Dizem que a vida de jogador de futebol de time grande é complicada, mas existem exceções. Vou citar 2 casos, Lucas Lima no Palmeiras e Luan no Corinthians. Salários bem altos, próximos de 1 milhão de reais por mês, poucas cobranças e quase nenhuma aparição dentro de campo. Essa é a realidade dos dois atualmente. Quero começar contando sobre o caso do Lucas Lima, que ganha 650 mil por mês de salário, 250 mil de direitos de imagem e mais 15 mil de bônus por partida disputada.
É bem verdade que essa parte dos bônus tem sido um problema para o Lucas Lima. Ele não joga há 2 meses, desde 9 de junho, quando entrou em campo nos 11 minutos finais do confronto contra o CRB. Desde então ele ficou no banco de reservas em 12 partidas e em outros 4 jogos nem sequer foi relacionado para o banco. São 16 jogos de ausência do Lucas Lima. Durante todo esse período, o Palmeiras tem jogado e o Lucas Lima fora dos planos do Abel Ferreira. Ganha R$900 mil por mês, acho que não dá nem para reclamar. Na atual temporada, só 8 jogos e 2 gols marcados. O caso do Luan é um pouco menos grave, embora o investimento para sua contratação foi dos maiores. O Corinthians desembolsou R$29 milhões para comprá-lo do Grêmio, paga R$800 mil por mês entre salários e direitos de imagem para o Luan, e o atacante não joga há quase um mês. A última aparição se deu em 17 de julho, 2 minutos em campo contra o Atlético Mineiro. Como o Corinthians só disputa o Campeonato Brasileiro, durante esse um mês, o Timão só entrou em campo 3 oportunidades, contra o Santos, contra o Flamengo e contra o Cuiabá. O Luan foi relacionado para as 3 partidas, mas não saiu do banco de reservas. Existe muita pressão dentro do próprio Corinthians para que o Silvinho dê mais oportunidades, dê mais chances para o Luan, mas o Luan parece ter perdido completamente o moral com o atual treinador. A grande dificuldade, tanto para o Corinthians quanto para o Palmeiras, é encontrar interessados nesses atletas diante das cifras que eles recebem. Por exemplo, digamos que surge uma proposta da Turquia pelo Lucas Lima. Será que alguém estaria disposto, do outro lado do Oceano Atlântico, a pagar esses R$900 mil por mês para um jogador que não entrega há bastante tempo? O mesmo raciocínio vale para o Luan. São 2 grandes micos, péssimos custos-benefícios de Corinthians e Palmeiras. Bora contar agora sobre Diego Costa. Quanto será que um provável novo centroavante do Atlético Mineiro terá direito de vencimentos nesse acordo com o Galo? Antes, só para contar que estava conversando com uma pessoa do Atlético que está na Argentina, o Atlético em preparação para o confronto contra o River Plate na noite dessa quarta-feira, e essa pessoa me contou que o Diego Costa está próximo. A expressão que a pessoa usou foi que ele está quase contratado. Pequenos detalhes burocráticos ainda impedem o anúncio. Trata-se de um acordo grande, de muito dinheiro, de tempo de contrato, de um jogador fundamental, de um jogador grande, de relevância no cenário mundial. Até por isso, todos os cuidados nesse procedimento final. Bom, nessa terça-feira, o Jaircy Carvalho, jornalista bastante respeitado em Minas Gerais, trouxe a informação de que o Diego Costa, entre salários, direitos de imagem, luvas e aquele prêmio pela assinatura do contrato, vai ter direito a mais ou menos R$2 milhões por mês. Fui checar essa informação com 2 fontes minhas dentro do Atlético Mineiro. E as 2 asseguraram que esses R$2 milhões eram a pedida do Diego Costa no começo do ano. Ele chegou a conversar com o Atlético Mineiro, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo. Todos os clubes disseram que não haveria a menor possibilidade de pagamento de cifras tão grandes. Naquela época, inclusive, o Atlético acabou fechando com o Hulk, que recebe cerca de R$1.200.000 mensais, entre salários, direitos de imagem e também o prêmio pela assinatura do contrato. O tempo passou, o Diego Costa não conseguiu emprego no futebol europeu, as opções no futebol brasileiro também foram rareando, os clubes não conseguiam chegar na pedida do Diego Costa e recentemente o Atlético Mineiro fez uma proposta bem inferior a esses R$2 milhões. Proposta recusada, mas a partir daí iniciou-se uma discussão. A informação que eu tenho, embora não seja oficial, os dirigentes do Atlético tratam com muita cautela esse assunto, mas o que eu posso assegurar para vocês é que o Atlético fez uma proposta muito, mas muito distante dos R$2 milhões citados pelo Jaircy. Esse valor, de acordo com o dirigente do Galo, está completamente descartado. A tendência é que o Diego Costa receba valores próximos ao do Hulk, cerca de R$1.200.000 por mês. Como o Diego tem mais mercado no futebol europeu do que o Hulk, é provável que ele consiga alguns bônus maiores do que o já atacante do Atlético Mineiro. O que significa isso? Eventualmente, se o Galo for campeão brasileiro, da Libertadores ou da Copa do Brasil, ele pode ter um acréscimo importante em relação aos seus vencimentos, mas esse modelo de pagar por prêmios é algo extremamente comum e bastante injusto, levando em consideração que se o time foi campeão, os principais protagonistas dessas conquistas merecem ser valorizados. A tendência é que o Diego Costa assine contrato de 1 ano e meio, ou seja, até dezembro do ano que vem, prorrogável por mais um ano, nos mesmos moldes do Hulk. O Atlético trabalha para ter contratos bem parecidos do Hulk e do Diego Costa, 2 atletas com enorme currículo no exterior e que, livres no mercado, estavam dispostos a voltar para o futebol brasileiro.
Bora falar agora sobre a Arrascaeta, que está mais perto da renovação do contrato com o Flamengo. Nessa terça-feira, antes do embarque para o Paraguai, o Bruno Spindel e o Marcos Braz, os homens do departamento de futebol do Flamengo, se sentaram à mesa com o Daniel Fonseca, que é o representante do Arrascaeta. O que ficou combinado é que o Flamengo dará um aumento salarial ao Arrasca. Ele segue com os mesmos vencimentos dos tempos em que foi contratado do Cruzeiro. Entre salários, direitos de imagem e luvas, o Arrascaeta embolsa cerca de R$900 mil por mês. O salário ficou defasado na comparação com Gabigol, com Bruno Henrique e Everton Ribeiro. O Bruno e o Everton tiveram seus contratos renovados e o Gabigol, depois de ser comprado junto à Inter de Milão, também teve um aumento salarial considerável. Hoje o Gabigol ganha R$1.600.000 por mês, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro ganham próximos de R$1.200.000, R$1.300.000 mensais e o Arrasca se manteve com R$900 mil por mês. O Flamengo já acenou com a possibilidade de aproximar o Arrascaeta dos vencimentos do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. O que ainda pega é que o Arrascaeta e seu empresário, Daniel Fonseca, gostariam que o Flamengo também adquirisse 25% dos direitos econômicos que ainda pertencem ao Defensor do Uruguai. O Arrascaeta e o Daniel Fonseca têm uma participação em cima dessa grana. O Flamengo alega que não faz nenhum sentido comprar esses 25%. E mais, dizem que o clube hoje não tem condição de fazer um investimento desse tamanho. Mas com a sinalização desse aumento salarial e a extensão do vínculo por mais 2 anos, de dezembro de 2023 a dezembro de 2025, e também com o aumento da multa rescisória, é possível que exista um acordo nos próximos dias. O Arrascaeta entende que é justo que ele tenha essa valorização e a partir daí pode haver um acordo. Bora fechar o vídeo falando sobre o empate decepcionante 1-1 entre São Paulo e Palmeiras, primeira partida das quartas de final da Libertadores da América, jogo disputado no Morumbi. Os gols no segundo tempo de volantes revelados nas categorias de base. Primeiro gol do Luan, com a curiosidade de que o volante do São Paulo tem só 3 gols na carreira em 112 partidas como profissional. Desses 3 gols, 2 contra o Palmeiras, o primeiro deles havia sido marcado no confronto de final do Campeonato Paulista dessa temporada. Depois do gol do Luan, foi a vez do Patrick de Paula, que saiu do banco de reservas e marcou numa cobrança de falta para garantir o empate do Palmeiras. Gol que, na minha opinião, teve uma falha clara do goleiro do São Paulo, do Thiago Volpi. Você pode até discutir se daria ou não para chegar na bola, até porque o Pablo atrapalha. Ele pode criar a dúvida de se a bola seria desviada ou não. Mas o grande erro para mim do Thiago Volpi foi em colocar apenas um jogador na barreira. Se ele coloca pelo menos 3, é provável que a finalização do Patrick de Paula tivesse ficado na barreira e o gol do Palmeiras não tivesse saído. Empate que favorece ao Verdão, que joga na partida de volta na próxima terça-feira no Allianz Parque por um empate em 0-0. O gol fora de casa é critério de desempate na Libertadores da América. O São Paulo vai precisar vencer ou empatar por 2 ou mais gols de diferença se quiser se classificar. Novo empate em 1-1 leva a decisão para os pênaltis. A vaga na semifinal vai assegurar ao classificado R$10.400.000. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol. Queria contar também que o jogo teve um índice de audiência ruim no SBT. Audiência boa no Fox Sports e ruim na TV aberta. Tanto que o SBT tomou uma lavada da novela Império, que era transmitida na Globo de forma simultânea. A novela chegou a registrar uma média de 23 pontos contra 13, de um jogo gigante de 2 rivais nas quartas de final da Libertadores da América. A partir do momento em que a novela acabou e a Globo estreou um programa em que um cantor mascarado tenta ser descoberto por jurados, a audiência desse programa caiu e a audiência do jogo aumentou. Mas ainda assim, o programa do cantor mascarado terminou com mais audiência do que a partida. Cerca de 3 pontos de audiência. A diferença foi diminuindo, mas o jogo acabou antes da possibilidade de o SBT assumir a liderança. Em nenhum momento, mesmo com um jogo extremamente interessante, o SBT conseguiu ser líder em audiência. É bem provável que os são paulinos e palmeirenses lembrem do fato de a partida também ter sido transmitida em TV fechada na ESPN, ou melhor, no grupo Disney, especificamente na Fox Sports. Mas é considerável, é preocupante que uma partida em TV aberta desse porte tenha apenas 13 pontos de audiência enquanto concorra com a novela. Só para arrematar algumas curiosidades, Benítez e Scarpa, os jogadores talvez mais criativos de São Paulo e Palmeiras, não saíram do banco de reservas. E para não perder o costume, o São Paulo teve mais um jogador contundido, o Wellington, que começou no banco de reservas e entrou no intervalo, deixou a partida ainda no segundo tempo, sentindo uma lesão na coxa. E passou a ser dúvida para as próximas partidas.
Se o São Paulo não conseguiu vencer, o Palmeiras estendeu a sua sequência de jogos de invencibilidade como visitante na Libertadores. Já são 14 jogos sem perder, com 10 vitórias e 4 empates, 81% de aproveitamento, 26 gols marcados nesses duelos, 9 gols sofridos. Queria muito saber a sua opinião, o quanto o São Paulo e o Palmeiras têm de chances de passar às semifinais. Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra às 1h30 da tarde no programa do Nicola ao vivo aqui no YouTube, e no final da tarde eu volto com mais vídeo repleto de informações de mercado. Combinado? Abraço, tchau, tchau!